Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski e esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica Como Ela É. Bom, no episódio de hoje, a gente vai ter o Leonardo Levison. Eu acabei conhecendo ele numa cadeira que ele foi participar e comentar um pouco também, querendo ou não, um pouco da trajetória, um pouco sobre a questão da evolução, assim, no ensino. E depois acabei fazendo curso de evolução, mas enfim, a gente vai tocar esses assuntos aí durante o episódio. Então, seja muito bem-vindo, Leonardo. Oi, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder discutir um pouquinho com vocês a trajetória, discutir um pouco sobre a vida acadêmica, e obrigado mesmo. Então tá, então acho que a primeira pergunta mesmo para mim que fica assim é por que trabalhar com evolução, por que tu acabou indo para essa área assim? Bom, quando eu entrei no curso de Biologia, né, em Ciências Biológicas aqui na URGS, eu já gostava bastante desde o ensino médio e tudo mais. Mas eu inicialmente não trabalhei com evolução, eu fui trabalhar com biologia molecular, fui fazer estágio, né, com biologia molecular em laboratório. Trabalhei, por exemplo, na FEPS, que é uma instituição estadual, que na época eu trabalhava com HIV lá, sobre os vírus que circulam no estado, tudo mais, variantes, né? E lá eu comecei a ter um primeiro contato assim, com pesquisa mais básica sobre evolução, porque se utilizavam muitas ferramentas, principalmente filogenia e evolução molecular para pesquisa mesmo com HIV, né, na FEPS. Então eu comecei a aprofundar cada vez mais, né, e na verdade o que me despertou muito, assim, o que me inspirou muito foi o contato com uma disciplina que tem na URGS, né, obrigatória, de evolução, que é dada pelo professor Aldo Melender. Então, quando eu tive contato com o professor Aldo e tudo mais, eu comecei a entender que era a área que eu gostaria de seguir, né, de me aprofundar mais. Então, eu comecei a me aproximar mais do professor Aldo, ele acabou sendo meu orientador de mestrado, né? Então, foi um pouco essa minha trajetória até chegar na evolução propriamente, né? Mas desde o início eu já gostava bastante. Verdade, eu tô começando a entrar um pouco assim a consumir material, eu começar a entender também um pouco mais. Eu ainda não fiz a cadeira de evolução, tenho curiosidade, mas preciso ainda atender os requisitos, né, para poder fazer a cadeira. Mas enfim, quando de repente em outro episódio aí eu vou fazer e volto a falar, a gente entra em outro contato novamente. Mas para te entrar dentro na biologia, assim, tu teve que tipos de motivações? Dúvida no vestibular entre biologia e história, né? A gente consegue entender um pouco mais as nossas aproximações, enfim, o que a gente gosta. Fui trabalhar também com história da ciência, com filosofia da ciência relacionado com a teoria evolutiva, né? Então, de certa forma, eu casei um pouco a biologia com a história, que eram as duas áreas que estavam me interessando mais, né, naquele momento. Então, eu Desculpa te fui. interromper, mas eu acho engraçado que eu já vi bastante gente que tem esse vínculo, assim, esse vínculo, não digo vínculo, mas, por exemplo, quando na hora de escolher no vestibular tem essa dúvida de, tipo, vou para história ou vou para biologia. E querendo ou não, eu acho engraçado, assim, porque inicialmente não é uma situação que tu vê tanto vínculo, assim. E eu já vi mais de uma pessoa relatar que tinha essa dúvida na hora do vestibular, assim. É mesmo, já tive colegas também que relataram, né? Acho que a biologia está um pouco apesar de ser uma área biológica, né, de certa forma, ser uma ciência mais dura, assim, né, do que a história. Eu acho, enfim, em certo sentido, a biologia ela tem muitas relações com ciências humanas, né? Então é diferente com matemática ou química, né? Eu acho que a biologia tem um paralelo maior com questões humanas e, enfim, acaba se aproximando mais das ciências humanas, né? A gente tem muitos biólogos que pensam filosofia, ou foram filósofos ou psicólogos, tipo, sei lá, o Piaget, por exemplo, né? Tem vários sujeitos que acabam se interessando por questões mais relacionadas com ciências humanas, né? Indo a partir da biologia, ou se interessando por biologia também, né? Então, acho que que acaba inevitavelmente tendo uma relação, assim. Dentro da graduação, comentou que o Aldo foi uma inspiração para ti, para também uma pessoa que te guiou para novos caminhos posterior à graduação.
Mas antes, na escola, no ensino médio, tu teve alguém que acabou te direcionando, assim, de repente, para essa área da história, para essa área da biologia? Sim, eu tive professores que foram decisivos, eu acho. Na escola, na verdade, eu não tive muito estímulo à biologia na escola. Assim, eu vagamente, as questões de biologia não era algo que me chamava tanto atenção. Mas história eu tinha um professor que me inspirava bastante, né? E aí o que aconteceu foi que eu estava decidido a fazer história e eu fui fazer um cursinho, que na verdade é um cursinho popular que se chama UNGEP, que é Organização para a Educação Popular. E lá eu conheci um professor muito legal de biologia, né? E ele me inspirou bastante. Eu já pegar que várias questões da bio me interessavam. Enfim, minha família, por exemplo, é do interior e, enfim, já tinha muita curiosidade sobre como funcionava a natureza e tudo mais, questões mais gerais. E ali eu encontrei uma digamos, né, da própria ciência mesmo, né? Mas na escola eu não tive isso, né? Então eu fui ter, na verdade, num cursinho um pouco diferente, assim, num ambiente de um cursinho tradicional, assim, né? Um ambiente mais de discussão, mais de... Não é simplesmente a preparação para a prova, né? Então ali eu consegui me decidir, ou não, eu quero ir para bio mesmo, né? E, então, mas, de certa forma, depois na minha trajetória eu acabei compatibilizando um pouco meus interesses também com a história, né? E mais com as ciências humanas. Eu sempre procurei um pouco essa relação ali, né? A biologia, mais estrito senso e também uma aproximação mais com ciências humanas. Perfeito. Eu vi que tu tem, depois que tu acabou a graduação, tu fez mestrado em biologia molecular, não foi isso? Isso, genética E e biologia molecular. perfeito. E depois tu teve uma transição no doutorado para a educação. Como é que foi esse processo, assim? Porque, ao menos no meu ver, pode ser uma visão mais leiga, mas acaba sendo áreas um pouco distintas, assim, meio desconexas, talvez, mas como é que foi essa transição para ti? Por que que tu fez essa transição? Pois é, então, o que aconteceu foi que eu, no final da graduação ali, né, como eu disse antes, eu estava trabalhando com HIV, biologia molecular e tudo mais, né, eu comecei a me interessar mais por evolução e mais também enfim, por história da ciência, por filosofia da ciência, né, que são áreas que infelizmente na URGS a gente não tem na biologia, pelo menos tantos, não tem uma disciplina específica, por exemplo, né, ou não tem tantos professores que trabalham com isso, né. Mas o professor Aldo, que eu já tinha falado, é um professor que tem trabalhado com isso nos últimos anos. Então, na verdade, eu me aproximei dele e fui fazer minha graduação em genética e biologia molecular, mas eu fui trabalhar com história da ciência com ele no mestrado. Então, apesar de ser um programa de pós-graduação em genética e biologia molecular, o professor Aldo ali ele tem uma linha de pesquisa que se chama Epistemologias e Ideias sobre Evolução Biológica. E essa linha de pesquisa, então, enfim, me orientou já uma aluna há muito tempo atrás. Depois de mim também a Aline também foi orientada nessa área, trabalhou com a história do padre Balduino Rambo e tudo mais. Então, apesar de não ser uma linha tão grande, né, ele orienta alunos, eventualmente, dentro do programa de pós-graduação em biologia molecular, com história da ciência, com filosofia da ciência, principalmente na área de evolução, né. Então, foi o meu enfoque de mestrado. Né? E aí, tu perguntou dessa transição, né? Então, eu já tinha um pouco essa aproximação, eu também tinha interesse na área de educação, eu dava aula em cursinho pré-vestibular, dei aula no estado do Rio Grande do Sul também, ali no final do meu mestrado, no colégio de aplicação, também fui professor. E aí, no doutorado, eu queria continuar trabalhando com história, filosofia da ciência, também me aproximando um pouco na educação, então eu decidi fazer o doutorado na educação, né? Porque lá eu poderia continuar trabalhando com história, filosofia da ciência, com teoria evolutiva, mas mais voltado para ensino de evolução. E além disso, também tinha uma questão prática, né? Porque se eu gostaria muito de continuar, por exemplo, na linha de pesquisa e tudo mais, mas se eu tendo em genética, depois eu não conseguiria me colocar no meio acadêmico trabalhando com área e filosofia da ciência, né? Porque eu teria que disputar concursos na área de genética.
Então, uma outra motivação foi uma questão prática também. Eu vi, bom, se eu continuar, né, com um doutorado em genética, eu vou acabar não conseguindo ter uma colocação depois. Então, enfim, acabou sendo uma motivação para eu pensar em outro programa. Eu fui para o programa de educação que compatibilizava o que eu queria, né? Sim, para tu conseguir compactuar a tua vontade, a tua trajetória com a necessidade burocrática ali da situação. Tu comentou do teu trabalho com o vírus do HIV e tudo mais. Que trabalho era esse? O que tu desenvolvia no laboratório? Como é que funcionava isso? É interessante porque é um trabalho que está sendo muito feito agora com o coronavírus, né, no momento da pandemia, que é vigilância molecular, assim, que é entender quais variantes estão surgindo em um determinado espaço geográfico, assim. Então, do coronavírus a gente está vendo, né, os pesquisadores aí encontrando um monte de variante de vírus, tem a variante em Manaus, agora em Minas também, né, encontraram uma variante, mas isso para vírus, assim, que circulam muito, para outros vírus também é interessante, né, fazer um estudo de entender a evolução desses vírus e as variantes que vão surgindo, né, ao longo do tempo, e se elas têm algum tipo de efeito biológico nos pacientes, né. Então, essa era a linha de pesquisa principal. Então, lá, por exemplo, uma das pesquisas que eu avaliei foi no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente conhece algumas variantes de HIV que circulam aqui, né, alguns subtipos de HIV, inclusive misturas entre eles. Então, por exemplo, uma pesquisa que eu fiz na graduação foi entender se esses vírus que circulam no Rio Grande do Sul têm mutações de resistência para alguns fármacos anti-HIV, né? Então, eu avaliei, por exemplo, fármacos eu avaliei mutações que já são descritas que podem gerar resistência a fármacos que atingem o envelope do vírus, né? Então, eu, enfim, sequenciei os vírus, né? Já tinha algumas amostras lá no laboratório, a gente conseguiu um número mais ou menos grande, e aí eu fiz essa comparação para ver se alguns dos subtipos tinham mais mutações de resistência ou menos, e comparei eles. Então, foi um trabalho, por exemplo, que eu fiquei fazendo durante uns 2 anos da graduação. Eu me foquei bastante nisso. Depois, eu tinha vontade também de continuar com essa pesquisa mais voltada, né, para HIV e tudo mais. Também envolvia um pouco de evolução, né? Mas daí acabei me direcionando mais para ciências humanas. Enfim, né, são vários interesses e a gente vai escolhendo, né, ao longo do caminho. Como é que foi, assim, durante a graduação, tu desenvolver esse projeto, que eu acredito que devia demandar bastante tempo, bastante esforço, e como é que foi tu conciliar essa situação da graduação junto com essa pesquisa? Nessa instituição, né, que não é dentro da universidade, é na Fundação Estadual de Pesquisa e Produção em Saúde, fica ali na Ipiranga, perto da PUC, né? É uma fundação estadual. E ali o estágio era de 30 horas, né, não era 20 horas como iniciação científica, né, que a gente tem na graduação normalmente. Então, era bem difícil, assim, eu pegava às vezes muitas disciplinas para poder... Ainda me formei em 5 anos, né, apesar do curso ter 4 anos, mas pegava muitas disciplinas e tentava conciliar com o estágio. Assim, eu não aconselho, se algum aluno de graduação estiver ouvindo isso, eu acho que eu me desgastei demais, assim, né, se eu... Enfim, com a autoridade que eu tenho hoje em dia e com o que eu enxergo, assim, da trajetória, eu acho que não vale a pena, assim, se desgastar tanto, assim, né, a gente acaba, enfim, né, pegando uma carga horária que está muito acima do que aguenta, assim, né, ao longo do tempo. Mas foi essa opção que eu acabei tendo, assim, acabei pegando muita coisa ao mesmo tempo, pegava várias disciplinas, e aí ficava estudando fim de semana, enfim, acabei abdicando de muitas coisas na vida para poder manter essa carga horária, né? Porque o fim de semana era o horário que eu tinha para estudar praticamente e era o que eu fazia, assim. Então, durante um tempo eu fiquei meio nessa rotina, assim. Bom, então, se puder nos contar como é que foi o processo de criação do curso sobre biologia, que acontece uma edição de inverno, uma edição de verão, como é que foi esse processo de criação? Como é que surgiu a necessidade? Vocês sentiram que existia necessidade, né, essa lacuna desse curso? Como é que aconteceu isso, assim? Então, no mestrado, né, eu fui trabalhar com a filosofia da teoria evolutiva e tudo mais, e evolução, mas em diferentes departamentos da URGS a gente começou a formar um grupo de discussão de artigos, né?
Então, por exemplo, eu tinha amigos na paleontologia, tinha amigos na zoologia, tinha amigos na ecologia, né? E a gente começou a se juntar, né, ali durante esse período ali que eu estava no mestrado, a gente começou a se juntar para discutir artigos sobre evolução, principalmente artigos voltados para uma proposta que, enfim, muitas pessoas podem ser que não tenham ouvido falar, mas é de uma nova síntese da teoria evolutiva, né? Que se chama síntese estendida da evolução, né? Que é uma ideia de ampliar o campo, né, da teoria evolutiva para novas áreas. Isso inclui novos conceitos, novas interpretações dos fenômenos evolutivos. Então, uma ideia de mudança teórica mesmo, né, da biologia evolutiva. E a gente começou a estudar os artigos juntos e fazer um grupo de discussão, né? E aí a gente começou a ver que isso seria muito interessante de levar para o pessoal que estava na graduação, de levar, enfim, para outras pessoas que poderiam estar interessadas nesse tipo de discussão. E aí a gente pensou o primeiro passo, na verdade, a gente se inscreveu num salão de extensão da URGS, de extensão, acho que da pós-graduação da URGS, e a gente ofereceu um curso de uma tarde, assim, e tiveram muitos inscritos, assim, para umas 200 pessoas inscritas. E a gente surpreendeu com a demanda, né? Então a gente pensou, bom, a gente podia pensar num curso de extensão, né, mais regular, e aí o que a gente fez foi, a gente conversou lá no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, e a gente criou esse projeto de extensão, então, né, que a ideia dele é justamente discutir diferentes áreas, a contribuição de diferentes áreas da biologia, e o que está sendo discutido mais, assim, na ponta mesmo, na teoria evolutiva, em termos de mudança teórica, de novas interpretações. E aí o curso começou em 2014, e, enfim, já tem aí 7 anos, né, e com uma demanda muito grande, assim, surpreendentemente, tipo, a gente abre as inscrições e tem 300 inscritos, 400 pessoas interessadas, né, e aí a gente faz uma auditória que tem 100 lugares, né, sempre acaba ficando gente de fora. A gente começou a fazer semestralmente, né, e o curso, enfim, começou a convidar novas pessoas, né, sempre com a ideia de, assim, dar espaço para as diferentes da biologia e como que elas contribuem para o pensamento evolutivo, né. Então, enfim, a gente convida a gente das mais diferentes áreas, da biologia, inclusive de fora, né, da biologia também, que tem alguma contribuição para o pensamento evolutivo. Então, essa é a ideia geral do curso, né. Inclusive, assim, o curso me gerou contato com um professor, que depois eu fui participar da cadeira dele, que é o Marcelo, não sei se tu lembra, Marcelo Weichler. Ah, o Weichler, sim. Aí eu entrei em contato com ele saindo dali da palestra que ele tinha dado ali no curso, saí dali, saí conversando com ele, eu e uma colega. Aí depois disso ele falou que dava uma cadeira, daí essa cadeira eu fui fazer, aí fiquei de monitor depois dessa cadeira, aí agora até tô escrevendo um artigo de uma atividade que eu coloquei na cadeira. Então para mim, tipo, foi meio que uma bola de neve, assim, foi bem legal, assim, para mim foi marcante, assim, a participação no curso, porque eu acabei entrando em contato com coisas que, por mais que eu estivesse dentro da biologia, eu não tinha contato. Tipo, quando entrei em contato também com pessoas diferentes, e o Marcelo, por exemplo, é da química, né? Só contextualizando para o pessoal que está ouvindo, mas o Marcelo é da química, e ele estava num curso que é dado pela biologia sobre evolução. Então, eu acho muito assim, eu gostava muito gostava, não gosto ainda, né, daquele formato, assim, do curso, de ter gente. Eu acho que foi um cara também da engenharia da computação, não foi? Eu não lembro exatamente se era esse curso. Não lembro. Que Não, acho que da computação, acho que a gente não chegou. Eu não lembro se foi da computação, mas foi algo similar, assim. Foi tipo, ele era de uma área similar a isso, que ele fez, que deu uma palestra sobre aquele, que era um cubo que teria que cruzar um espaço ali, e daí tu jogava as informações e ele teria que achar a melhor forma de passar aquele trajeto e, tipo, ir modificando, assim. Não sei se tu lembra direito disso, eu também não sei explicar exatamente. Eu acho que eu sei, que talvez eu saiba quem é, mas eu não sei se eu estava nesse dia, né? Porque a gente acaba se dividindo nos dias da palestra, talvez não tenha acompanhado exatamente essa atividade. Sim. Mas isso é interessante, que a ideia, tu ter relatado isso, porque
a ideia é justamente essa, né? A gente convidar gente de fora da bio também para trazer contribuições do curso, uma mais voltada para ensino e uma mais voltada para mais geral, digamos assim, né? Que a gente não se foca só em questões de ensino, né? E aí, essa edição foi voltada para ensino e o Marcelo Eichler foi convidado, né, esse professor, para discutir sobre fake news, para discutir sobre pós-verdade, sociedade do conhecimento, questões que, assim, num primeiro momento, quem pensa em evolução de uma maneira mais dura, assim, do tipo, evolução eu quero saber da biologia dos organismos, como eles evoluem, né, mas no sentido de que, bom, a evolução é uma das áreas que mais sofrem em termos de movimentos negacionistas, mais sofrem em termos de fake news, de desinformação, né, então eu acho que é essencial para os biólogos, não só professores, mas biólogos de maneira geral, né, pensarem também esses dilemas que a teoria evolutiva enfrenta, né, então essa é a ideia um pouco do curso, né, a gente trazer essas pessoas que acabam contribuindo de diferentes formas, né, para a gente pensar nessas questões. Não, foi bem legal, assim, e depois a cadeira que eu fui fazer é uma cadeira que ela é interdisciplinar, assim, então, por exemplo, tem eu já citei mais de uma vez isso aqui no podcast, mas enfim, vou me tornar repetitivo, não tem como. É uma cadeira que trabalha, pega um tema e aí coloca física, química e biologia, vai trabalhando as 3 áreas em cima de um tema, sei lá, por exemplo, radiação. Aí trabalha ali em cima disso as 3 áreas. Então, tem alunos das 3 áreas. Na verdade, agora que começou a ser ofertada para a biologia. Quando eu fiz a cadeira, eu tive que abrir um processo lá para poder entrar na cadeira. Mas deu tudo certo. E aí tem essas 3 áreas trabalhando em cima de um tema. E aquilo era muito legal, assim, porque a minha dúvida ajudava no conhecimento do cara da física. Era um conhecimento sobre física, mas a minha dúvida ajudava, e consequentemente o contrário também, uma dúvida da pessoa lá que era de outro curso, da química ou da física, ajudava no meu conhecimento sobre biologia. Então, foi bem legal, assim. E, bom, então, próximo passo, teoricamente, assim, depois do curso, foi a criação do livro. Eu não sei se foi exatamente esse, mas como é que surgiu o livro depois do curso, assim? Então, a gente pensou, né, em publicar fazer um compêndio geral do que estava sendo discutido, né, no curso e tudo mais. E, enfim, a gente tem pessoas que são, mas tem pessoas que em toda edição acabam dando alguma atividade, né, que são aqueles que ou se envolveram muito com o curso ao longo do tempo, ou foram quem criou lá no início, né. Então, principalmente essas pessoas que estão mais seguidas, assim, a gente pensou em criar um livro, né, e aí a gente criou um livro que foi publicado no ano de 2017. A nossa ideia desde o início era ser uma obra assim pública, né, sendo disponibilizada em PDF. Então a gente, como o curso ele tem uma edição, como eu disse, com temas mais gerais sobre evolução e outra com temas voltados para o ensino, a estrutura do livro foi essa mesmo, né, do primeiro livro que a gente tem. Ele tem uma primeira parte, né, que é mais voltada de modo geral para evolução, que aí lá tem discussões sobre paleontologia, sobre biologia do desenvolvimento, sobre, enfim, diferentes áreas da própria biologia e contribuição para a evolução. E uma segunda parte mais voltada para ensino de evolução, mais voltada para a história também, né, aspectos históricos, por exemplo, ali tem um capítulo sobre Darwin, sobre Wallace, sobre diferentes personagens históricos, ideias de atividades, tudo mais, coisas que a gente vinha discutindo ao longo do curso, né? Então a gente fez esse livro nesse formato. E agora, no ano de 2021, a gente lançou um segundo livro, né? Que a gente, como eu disse, o curso ele tem esse formato assim de envolver diferentes áreas. Então a nossa ideia foi a seguinte: bom, a gente tinha que pensar em um livro, né, que a gente não viu publicado em nenhum lugar, assim, uma ideia de livro que é como que a evolução pode percorrer as diferentes áreas, principalmente da biologia, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está pensando em, sei lá, em imunologia, tipo, o que tem a ver evolução com imunologia, o que tem a ver evolução com bioquímica, o que tem a ver evolução com fisiologia, né? Então a gente pensou em convidar diferentes pessoas que trabalham com essas áreas, que participaram do curso, né, principalmente, a escrever um capítulo com essa provocação, né? Assim,
como que a imunologia, por exemplo, tanto pode ser lida de uma forma evolutiva, de uma perspectiva evolutiva, quanto como os fenômenos evolutivos nos ajudam a pensar em conceitos evolutivos, né? E assim sucessivamente, né, em diferentes áreas. Então, a gente fez esse livro que foi crescendo, porque a gente foi incluindo mais e mais autores, mais áreas, e ele ficou em 2 volumes, né? Um primeiro volume com várias disciplinas da biologia, com discussões em várias disciplinas, e um segundo volume com discussões mais voltadas para a biodiversidade, então, né, mais voltado para a zoologia, para a ecologia, para a botânica, etc. Então, ficou meio nesse formato esse projeto, né, que foi lançado agora. Perfeito, até tô tentando acabar de ler os que eu tenho aqui para poder começar a ler a nova edição aí. Até se tu puder falar, porque como tu comentou da bioquímica e o Zé Cláudio, que é o nosso orientador, participou dessa nova edição, se tu puder também comentar por que vocês resolveram chamar ele, por que escolheram resolveram fazer esse convite assim. Então, eu fui aluno do Zé na disciplina de bioquímica, né, que tem na biologia obrigatória, e também na disciplina eletiva, que é vida. E, enfim, eu já estava muito ligado nas discussões sobre evolução. Eu achei muito interessante que ele é um desses professores que pensa evolutivamente, né, a bioquímica no caso, né. Então, por exemplo, na bio, a gente tem professores de diferentes áreas e muitas vezes os professores não dão uma aula numa perspectiva evolutiva, né, não ajudam a gente a pensar evolutivamente aqueles fenômenos. E o Zé, justamente, assim, me ajudou muito a pensar a bioquímica em termos evolutivos. Então, quando surgiu esse projeto de pensar em diferentes áreas e como a gente pode dar uma perspectiva evolutiva para diferentes áreas, para mim, o nome do Zé era o ideal para bioquímica, né? Então, eu entrei em contato com ele e aí, na verdade, a gente fez uma edição do curso, antes do livro, a gente fez uma edição do curso que foi para, digamos assim, preparatória, de certo sentido, do tipo assim, vamos fazer uma edição do curso já pensando nesse projeto do livro, para que as discussões que a galera trazer ali nos ajudar a escrever os capítulos, né? Nos ajudar a pensar no que a gente vai colocar nos capítulos. Então, o Zé foi convidado, se eu não me engano, foi em 2019, né? Então ele deu uma palestra lá, outros autores também do livro também deram uma palestra. E aí, depois, enfim, ele escreveu o capítulo com mais 2, né, que ajudaram ele, que acho que também são do laboratório. E aí saiu o capítulo de bioquímica, né, que abre o primeiro volume do livro. Mas, para mim, sempre o nome do Zé foi justamente por eu ter sido aluno dele, muito na evolução nas disciplinas de bioquímica dele, nos ajudar muito a pensar evolutivamente. Bom, eu vi ali no teu Lattes que tu tem um vínculo com a USP. Eu não sei nomear exatamente o que seria isso, um projeto, como é que fica, mas o que é isso? Isso então, na verdade, é um projeto de pós-doutorado, né, que eu estou agora. Então, eu acabei o doutorado em 2020, e aí eu participei de um processo seletivo para o estágio de pós-doutorado na USP, com ensino de evolução, né. Então, esse projeto ele é um projeto muito legal, que ele busca pensar, né, em desenvolver materiais de ensino, estratégias de ensino com a biodiversidade brasileira. E aí o meu projeto entrou justamente em pensar em exemplos evolutivos, pensar em conceitos evolutivos aplicados à biodiversidade brasileira. Porque, por exemplo, se a gente for pegar um livro de biologia, enfim, alguns já mudaram, né? Mas se a gente for pegar e abrir ali, a gente vai ver, sei lá, zebra, leão lá dentro, um monte de bicho que não é, né? A gente tem uma biodiversidade enorme, super rica, e muitas vezes não chegam nos alunos de ensino básico, né? As espécies que tem no quintal deles, mas eles sabem o que é um koala, sabem o que é a zebra, sabem o que ela come, etc. Então, essa é uma distorção muito grande que a gente tem hoje, de às vezes dar mais ênfase para espécies exóticas do que para espécies nativas, né? E esse projeto de pós-doutorado, ele entra, né, nisso, para pensar em executivos. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é, a partir de pesquisas brasileiras, com a nossa biodiversidade, transformar isso em estratégias de ensino, transformar isso em materiais didáticos para ensinar
evolução e biodiversidade brasileira, né? Então, na verdade, a primeira etapa do projeto são mais estudos empíricos para entender tanto os professores quanto os alunos, as demandas que eles têm, né, de conhecimento que eles têm em relação a essas temáticas, né, é nisso que eu estou trabalhando agora. E aí, enfim, agora, num segundo momento esse ano, eu vou colocar a mão na massa e começar a desenvolver os materiais a partir desses estudos empíricos mesmo. Né? Então, o projeto é nesse sentido. Pô, muito triste isso aí. E a intenção é esse material que tu pretende fazer é um livro? Qual é o produto? Qual seria o produto final, digamos assim, que tu pensou? Então, como eu disse, eu estou num projeto mais amplo, né? Tem outros pesquisadores juntos, então, assim, é bem grande o projeto, né? Eu sou um dos pesquisadores, tem gente do Butantan, tem gente do outros pós-doutorandos. Está criando agora um site, né? Que o nome desse projeto é Biota FAPESP Educação, né? Está se criando um site e daí nesse site os materiais vão ser colocados ali. E, enfim, a ideia é ter, e aí cada pesquisador tem uma ênfase, né, mas para dar um exemplo, os meus materiais eu ainda não sei o formato final deles, né, ainda estou na pesquisa inicial. Mas tem pesquisador que vai trabalhar com materiais mais interativos, assim, do tipo observação de aves e ajudar os alunos a identificar, né, aves nativas, por exemplo. Tem outros que vão fazer materiais mais, digamos, voltados para levar projetos de investigação para a sala de aula, né, junto com os professores. Então, tem uma infinidade de ênfases que diferentes pessoas vão acabar dando, mas sempre com essa ideia de aprofundar o conhecimento na biodiversidade brasileira. Né? O meu projeto, especificamente, eu não defini os formatos finais ainda deles. Né? Como eu disse, eu estou numa primeira etapa mais de estudos empíricos para fazer um levantamento das necessidades dos professores e dos alunos. E aí agora estou em revisão biográfica, tudo mais, e vou aprofundar nos materiais para até o ano que vem já começar a ter algumas coisas nesse site. Né? Até é importante para a gente ressaltar a necessidade dessa parte mais inicial, que tu precisa fazer uma base inteira, assim, para tu depois criar realmente um material, né? Tu saberia me dizer, mais ou menos, quantos pesquisadores estão envolvidos nesse projeto? Ou tu não tem noção, assim? São em torno de 20 pesquisadores, assim, e tem pelo menos 4 instituições, a USP, Unifesp, Instituto Butantan, o FABC, e é um projeto temático da FAPESP, né, que é a agência de fomento do Estado de São Paulo. Então, eles tem esse projeto que envolve várias instituições e vários pesquisadores. Né? O pesquisador que é o principal é o Nélio Biso, que é um autor bastante conhecido na área de ensino de biologia, ensino de evolução, e ele que está supervisionando o meu projeto individual também. Né? Então, é um projeto que ele tem aí uns 2 anos, né? E no começo agora foi muito desenvolvido esses estudos mais empíricos, né? Para entender, por exemplo, a demanda dos estudantes. Então, só para dar um exemplo de um estudo que foi feito antes de eu entrar no projeto agora, né? No começo eles conseguiram dados assim de representativos dos estudantes brasileiros, uns 2.000 estudantes. Eles viram que os estudantes da região sul e sudeste são os estudantes que menos têm interesse na biodiversidade do Brasil, por exemplo, regional. Então, por exemplo, o que isso significa em termos de pesquisa? Né? Significa que a gente precisa se focar muito nos estudantes dessa região e pensar em estratégias específicas para motivar eles a aprender justamente sobre a biodiversidade brasileira. Né? Já, por exemplo, estudantes da região norte têm um interesse muito maior. Então, lá, por exemplo, provavelmente por ter um contato muito maior com o bioma amazônico e tudo mais, então lá eles acabam, a gente pode pensar em outras estratégias porque os alunos já têm um interesse muito grande, né, na biodiversidade local, né, diferente, por exemplo, de um aluno de um centro urbano e tudo mais. Então, esse tipo de dado empírico ajuda a pensar nas estratégias, né, nos materiais que vão ser desenvolvidos. Né. Bom, então, para a gente se encaminhar para uma finalização, assim, propagandeia o curso, propagandeia o livro, propagandeia sobre o projeto, aonde que vai estar disponível depois, no qual site. Se tu quiser também fazer uma indicação de livro, claro, sem ser o livro da biologia evolutiva,
mas pessoas também, enfim, então fica aberto aí para tu também, se quiser passar as tuas redes sociais, os contatos, enfim. Muito obrigado, Rodrigo, pelo espaço. Nas redes sociais, meu nome é Leonardo, o meu sobrenome é Luvison, né, um dos meus sobrenomes, então normalmente está Leonardo Luvison nas redes. E fazendo propaganda um pouco, né, do projeto, na verdade eu não estou mais envolvido no projeto de extensão do curso de Biologia Evolutiva como organizador, né, porque eu não tenho mais vínculo com a URGS, mas ainda sou colaborador do projeto, participo de algumas palestras, né. Então eu convido o pessoal a procurar curso de Biologia Evolutiva na URGS, provavelmente vai sair uma edição por abril, né, no máximo maio, vai ter uma nova edição online, então, né, por dia, então qualquer pessoa vai poder assistir via YouTube, né, e, enfim, é bastante legal o projeto. E a gente tem os livros, então, né, que podem ser consultados no site também, Pensamento Evolutivo, né, o nome do site. Então, fazendo propaganda um pouco do projeto, né. E aí, quando tiver os materiais, na verdade, desse projeto novo que eu estou ainda não estão, né, eles estão sendo construídos, mas, enfim, eu vou divulgar nas minhas redes, em outras mídias, quando acabar saindo. E muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela conversa agradável aqui. Espero que o pessoal tenha tido pelo menos algumas ideias sobre, enfim, trajetória acadêmica, sobre diferentes sites no mundo acadêmico, né? Porque às vezes a gente entra enfim, determinado grupo de pesquisa ou em determinada área e fica às vezes muito focado nisso, né? Eu na verdade pequei por pular de área em área, de sempre ter muitos interesses nisso. De certa forma também não é tão bom, mas é interessante a gente diversificar, né? Aproveitar, tipo, por exemplo, a URGS é uma universidade tão grande e a gente pode aprender tantas coisas diferentes, né? Que é legal a gente estar sempre envolvido em diferentes coisas, né? Só para dar um último exemplo, eu tendo aula na biologia, às vezes eu descia ali a escadaria da bio e olhava ali no mural, no IFCH, ali uma palestra sobre violência urbana no Brasil, por exemplo. Daí eu ia lá, entrava e assistia. Então, uma universidade grande como a URGS oferece essa possibilidade, né, da gente ter contato com, enfim, conhecimento produzido em diferentes áreas, né? Então, acho que é um pouco esse o recado final, assim, né, da minha parte, né? Tentem diversificar ao máximo, aproveitar ao máximo a experiência acadêmica, né, numa universidade grande como a URGS. Então, Eu isso, um não acho abração. capaz, a gente tem tempo livre aqui, não, eu só coloquei do encaminhamento final só para a gente ir mapeando um pouquinho, mas pode seguir o quanto tempo precisar. Mas eu acho que não é pecar, assim, sabe? Eu acho que a gente, que nem tu comentou, a gente precisa aproveitar as oportunidades que aparecem, que tem ali dentro da universidade. E para mim, até essa situação do podcast está sendo uma forma de, querendo ou não, conhecer gente de diversos cursos de áreas totalmente diferentes, assim, e eu tô curtindo por isso, assim. Espero também que a audiência consiga entrar nessa linha de pensamento, assim, porque, pô, eu não vejo nada errado em, por exemplo, a tua trajetória, tu começar numa área e pular para outra, e, claro, pode, querendo ou não, em algum momento te dificultar para uma questão de burocrática, assim, de tu entrar para pesquisador, tu entrar para professor, enfim, isso pode acontecer, mas que nem tu comentou, quando tu viu que precisava direcionar, tu foi lá e conseguiu direcionar, sabe? Então, eu não sei, acho que a quantidade de conhecimento que a gente acaba acumulando, diversificando, assim, entrando em contato com diferentes pessoas, acaba sendo mais valioso do que realmente nossa, eu sou muito específico nisso aqui, mas eu não gosto disso aqui. Então, não adianta, sabe? Eu acho que se tu quer ser muito específico naquilo ali e tu gosta daquilo, tudo bem, mas também se tu não gosta, troca, sabe? Às vezes não é nem não gostar exatamente, mas tu gosta um pouco mais da outra área. Então, enfim, troca, sabe? Eu acho que enfim, tem perfis diferentes, né, de pessoas em termos de interesses acadêmicos, que pode ter gente que gosta mais de ser muito especialista na área e tá tudo certo. Acho que é mais no sentido, assim, de aproveitar, por exemplo, tu não precisa ser pesquisador de diferentes áreas, né, mas aproveitar um ambiente acadêmico para justamente ter contato, né, com diferentes coisas. Então, por exemplo, tu deu o exemplo, né, de
de ter conhecido lá o professor, ter feito uma disciplina interdisciplinar, ter feito uma monitoria, né, em outra área diferente, e assim tu vai indo. Acho que isso que é o mais rico, assim, né, do universo acadêmico, essa pluralidade, né. E, de certa forma, é o que o curso esse, de extensão, né, que eu fiz parte, que eu faço parte, é um pouco a pegada dele, a ideia dele, né, também de, enfim, diversificar um pouco as experiências. Mas em termos de pesquisa é importante também o enfoque, é importante tu ter especialistas, assim, que conhecem muito, né, que estão ali na ponta da área e que são, né, muito especialistas em algo específico, né, isso tem um valor, né. A questão é, em termos acadêmicos, é interessante também, né, diversificar e ter, enfim, contatos não só dentro da própria biologia, por exemplo, né, mas, enfim, diferentes ciências, diferentes áreas. Eu acho que é uma experiência muito rica. Então tá, mais uma vez agradeço a tua presença. Eu gostei muito da conversa e, de repente, aí num outro momento também, se talvez a gente reúne todo o pessoal da biologia evolutiva e faz um episódio, não sei, também outra vez pode voltar sozinho, mas enfim, fica também um segundo convite aí. Mas vou pedir então para o pessoal que acesse nossas redes sociais, todas são a Bioquímica Como Ela É. A gente tem, os episódios estão disponíveis tanto nas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, como no YouTube, onde vai ter o vídeo e o áudio, né? Vai estar ali disponível. E também no Lumina Podcast, que é uma plataforma de podcast da URGS. Então tá, muito obrigado pela presença e até uma próxima. Valeu, Rodrigo, né, um abraço, muito obrigado pelo convite e obrigado pelo pessoal que está ouvindo, né, ouviu até o final a gente. Um grande abraço, até a próxima. O podcast Eu Cientista é produzido pelo NAPEAD, produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.